extradição. O primeiro ponto que a gente vai falar aqui é sobre extradição. Extradição está previsto então aqui no inciso 51, se eu não me engano, que diz o seguinte: nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Esse é o inciso do artigo 5º. Eu já vou explicar ele em detalhes para você poder entender, tá? Primeiro vamos ver o que é extradição. Extradição é um instituto jurídico do direito internacional que visa permitir a cooperação entre estados estrangeiros em matéria de direito penal. Ou seja, é a entrega de uma pessoa a um outro estado. Eu prendo alguém aqui e mando essa pessoa embora, tá? Porque ele cometeu algum crime aqui dentro. Essa é a ideia, tá? E ele vai ser julgado lá, ele não vai ser julgado aqui. Essa é a ideia básica sobre extradição. Quais são os tipos de extradição que existem? São dois tipos, a ativa e a passiva. O que é uma extradição ativa? O Brasil vai pedir, vamos abrir aqui o conceito para vocês poderem ir anotando aí, o Brasil ele vai pedir para que alguém venha para cá, tá? Então o Brasil faz um requerimento a outro estado estrangeiro para que um determinado indivíduo possa ser julgado aqui. E a extradição passiva é o contrário. Então ativa, o Estado age ativamente, pedindo. E a passiva é o contrário, então o Estado estrangeiro faz o requerimento ao Brasil para que ele seja entregue a um certo indivíduo para que possa julgá-lo. Aí seria o Brasil mandando alguém para fora por algum crime que cometeu. Quais são as limitações, então, desse artigo 5º nos seus dois incisos aqui, nesses dois incisos especificamente? Vamos abrir aqui também para mostrar para vocês. Lembra que eu falei que eu ia explicar melhor o que eu li lá em cima para vocês? Então aqui está o resuminho, tá? O brasileiro nato, que é o brasileiro que nasceu aqui, que já é brasileiro desde que nasceu, não pode sofrer extradição passiva. Nenhum tipo de extradição passiva ele pode sofrer, ou seja, não pode ser mandado para fora. O Brasil pode pedir para que ele venha, mas não pode ser mandado para fora do Brasil em nenhuma hipótese. Anota aí, nenhuma hipótese. O brasileiro nato, que é aquele que nasceu no Brasil. Brasileiro naturalizado, aquele que foi naturalizado, ele só pode ser praticar um crime comum que ocorreu antes da naturalização. Então, crime comum que ocorreu antes dele ser naturalizado, tá? Ou, na segunda hipótese, praticar crime de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, e não há limite temporal. Aqui é a qualquer tempo, beleza? É só isso aqui que você precisa saber de extradição.